Esse episódio que você vai assistir, ele é o recorte de uma conversa maior que eu tive com a Sam. Para você assistir na íntegra esse papo que eu tive com ela, você consegue acessar o vídeo completo no curso Limitless, meu curso de produtividade e estudo do tempo. Na descrição desse episódio, você consegue o link para o curso Limitless. Você consegue descobrir também o curso acessando o meu site hellofire.com, mas não se preocupa. Na descrição aqui você consegue acessar. E mais um recado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega mais perto. Tu já deu like? Tu já assinou o canal aqui do Hello Fire? Assina o meu canal, dá essa moral. Tô começando esse canal no YouTube agora. Eu preciso de o máximo de likes possível. E o máximo de pessoas seguindo aqui. Porque o YouTube ele não vai entregar se você não interagir, não engajar. Comentar também é muito importante. Comenta o que você achou aqui desse episódio. Eu vou agradecer muito, tá? Então é isso. Espero que você goste desse episódio. Não vou ficar te enrolando mais aqui, não. Lança o play aí, aumenta o volume, eu boto fone de ouvido, que essa conversa tá muito maneira sobre carreira e propósito. Eu queria te fazer uma pergunta, Sam. Verdade. Como as suas experiências e formações como coaching, mindfulness e terapia de cura energética, elas te influenciaram na abordagem que você tem hoje, que você está dizendo aqui, para ajudar os seus pacientes, seus clientes a encontrar propósito e produtividade na carreira delas? Nossa, Fael, foi uma pergunta assim bem profunda, vamos dizer. Mas eu acho que mais do que influenciaram todas essas formações, elas me deram ferramentas práticas para que eu pudesse abordar, trabalhar, aplicar e ressignificar esses conceitos junto com os meus clientes, né? E então, assim, mais do que influenciaram, elas foram o alicerce, né? A base para todo o trabalho que eu faço hoje. De uma maneira que elas vão se complementando entre si, e como eu te falei no começo, né? Eu sempre olho, quando eu vou trabalhar com alguém, eu sempre vou olhar os pilares, corpo, mente, espírito e o campo emocional da pessoa. Sempre. Por quê? A partir desse mapeamento completo que a gente consegue olhar e enxergar tudo isso, que de fato a gente consegue começar a trabalhar cada pilarzinho dentro da vida da pessoa, né? Porque esses são os principais, mas você imagina que, por exemplo, dentro do pilar corpo, você tem diversas coisas que trabalham o corpo, né? Você tem práticas físicas, você tem a sua alimentação, você tem a parte de alinhamento energético e trabalho energético que você faz com esse corpo, né? Então, todas essas ferramentas, esses conhecimentos, esses cursos e formações que eu fui fazendo ao longo da vida, eles foram me dando essa base e essas ferramentas para que hoje eu consiga. Se chega uma pessoa com uma questão, por exemplo, ligada à carreira, né, que a gente acaba, estamos nesse tópico, vou trazer para cá. Então, eu tenho 2 clientes, por exemplo, recentes, que chegaram para mim com questões da carreira, que estavam super insatisfeitos por motivos diferentes, cenários diferentes, e que ao longo do processo, exatamente porque a gente foi olhando aqui, olhando ali, vendo isso, vendo aquilo, eles chegaram à conclusão que, na verdade, eles não estavam satisfeitos com o potencial deles, com a forma como eles estavam entregando e exercendo o potencial deles, né? E também com a questão do propósito, né? Então, isso é um assunto que eu quero trazer muito forte em relação, principalmente, à carreira, que é o seguinte: eu gosto de trazer a perspectiva de propósito pelo olhar da psicologia positiva, tá? E pela psicologia positiva, o conceito de propósito é o nosso servir. É como a gente contribui para o mundo. E isso é uma coisa que eu acho muito importante trazer agora, porque muitas vezes as pessoas ficam com aquela ideia de tipo, eu estou infeliz porque eu não tenho propósito. Quando, na verdade, foi criada uma ideia de propósito que não necessariamente faz tanto sentido, né? Então, e o que eu fui vendo com todos esses meus anos de estudo, e como você falou, meus milhares de formações, que na verdade eu nem inicialmente fiz para trabalhar com isso, eu fiz muito mais por um desenvolvimento pessoal meu, mas que com o tempo acabou transbordando e indo para o externo, é, é exatamente isso, né? Como que a gente como que a gente serve hoje? Como que a gente contribui hoje? Isso está alinhado com os nossos valores? Isso está alinhado com o que está dentro da gente?
Então, é mais ou menos essa linha que eu seguiria. Me passou uma coisa para minha cabeça. Quando eu falei sobre agora alguns termos como terapia de cura energética, coaching, mindfulness, PNL, alguns desses termos e até todos eles esbarram em muito preconceito. Tipo, a gente vive numa sociedade onde que o autoconhecimento ainda é tabu em diversos aspectos, sabe? Eu digo isso por experiência própria, que quem nunca passou por essa fase na vida onde que a gente ouvia esses termos sobre cura energética, autotransformação, bem-estar, autoconhecimento e tudo mais. Felizmente, nos últimos anos, né, até por conta, acho que talvez da pandemia um pouco, a gente tem olhado muito mais para isso e essas palavras estão muito mais no cotidiano, em diversos aspectos. Mas ainda assim existe muito preconceito. E como é que você, como é que você faz para poder alinhar tudo isso com um arcabouço ali, né, com uma abordagem científica? Porque a gente já teve esse papo um tempo atrás de que tem muita ciência envolvida também nisso. Tipo, não escute cura energética achando que a Samantha vai acender 2 incensos, vai botar a mão na tua testa e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, não é por aí. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como que a ciência por trás disso tudo acontece. Maravilha. Bom, primeiro pegando aí esse contexto em relação a preconceito, né? Eu acho que eu lembro até hoje quando eu era adolescente ainda, muitos anos atrás. E você ouvia as pessoas falando assim: "Ai, não, isso é livro de autoajuda". E aí você pegava a maioria dos livros do Augusto Cury, o pessoal nem chegava perto na livraria: "Ah, não, isso é autoajuda, isso é para quem quer". Eu já cheguei a ouvir essa frase, tá? "Isso é para quem quer se matar". Cheguei ao ponto de ouvir isso. Olha que perigo. Enfim, e era um super tabu. Quando eu comecei a estudar PNL, isso foi lá em 2008, foi a primeira formação que eu fiz em programação neurolinguística, e era uma época que tinha um seriado que estava super em alta, eu não sei se você conhece, vocês já ouviram falar, o The Mentalist, que é sobre Você já ouviu falar sobre esse seriado? Não, não. Vale a pena dar uma investigada. O The Mentalist nada mais é do que um cara que era especialista em programação neurolinguística e ele atuava como se fosse ele performava, né, junto com como se fosse uma equipe de circo, né? E ele conseguia fazer adivinhações por conta das técnicas de programação neurolinguística. Acabou que ele foi convidado para trabalhar junto com a polícia, ajudar a resolver casos, tá? Mas não vou entrar na série. Mas é por que eu quero trazer isso? Muita gente começou a falar que quem fazia programação neurolinguística era charlatão e usava isso para enganar as pessoas, tá? E eu quero pegar esse. Eu falava muito isso. Exato, Ainda falo de muita gente, hein? Te falar que não é regra, não, mas falo. exato. E beleza, guarda essa história. Aí a gente tem a questão com os coaches, né? Coaching, há uns anos atrás, deu um boom, e aí todo mundo falava assim: ah, não, mas coaching é coisa de charlatão, o cara quer te enganar para vender mais programa de coaching, ou para te vender curso para você ser coach e não sei o quê. Beleza, guardei aquilo. Terapias energéticas, né? Ah, não, mas aí isso tem a ver com ocultismo, isso tem a ver com religião, isso tem a ver com uma série de outras coisas. Legal. Nossa, Samantha, você pegou 3 tópicos, 3 temas que as pessoas têm resistência, preconceito, e você escolheu justo isso para trabalhar? Pois é, porque tem uma coisa por trás de tudo isso que se chama neurociência, né? Que eu acho que é isso que você estava falando, que é toda essa ciência por trás de tudo isso. Se você pega a programação neurolinguística, no nome dela da essência, que é programação neurolinguística. Então, o que é a programação neurolinguística? Basicamente é você programar ou reprogramar o seu cérebro. E isso é feito através de comandos, através de palavras, através até muitas vezes de hipnose e de outras ferramentas que, por exemplo, a PNL traz. Mas o que é interessante disso? Sim, você tem como reprogramar o seu cérebro. Seja através de ações repetidas, seja através de frases. E isso é cientificamente comprovado, tá? Isso não é a Samantha que está falando. Tem toda uma literatura em cima disso. Inclusive, um dos podcasts que eu vou deixar de indicação para vocês, ele fala exatamente sobre como você reprogramar a sua mente diariamente, né? Enfim, como que a neurociência cada vez mais tem sido o alvo de estudo dos cientistas, médicos, enfim, psicólogos e psiquiatras e todas as pessoas desse âmbito, porque a gente tem algo no nosso cérebro que se chama neuroplastia,
que é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar, de se adaptar e de se transformar nas conexões neurais que existem, né? É como a gente aprende, é como tudo isso acontece dentro do nosso cérebro. E a neurolinguística nada mais é do que ferramentas que te ensinam como você pode reprogramar esse seu cérebro, né? E a neurociência, ela vem para mostrar como a meditação, por exemplo, tem um efeito profundo dentro da gente. Foram feitos uma série de estudos com pessoas, né? Dividiram em 2 grupos, um grupo que faziam as atividades e um grupo que não faziam. E foi feito um escaneamento mental delas mesmo, né? Com uma tomografia, para ver como que o cérebro estava, como que ele, naquele momento, tiraram uma foto. E depois de 20 minutos de meditação durante 4 dias, como que o cérebro ficou. E houve uma alteração. Então, hoje você tem dos mais variados estudos e comprovações que a gente tem como, sim, moldar o nosso cérebro, mudar as nossas conexões neurais para sermos como se fosse uma versão 2.0, uma versão turbo nossa. E o PNL e o coaching são ferramentas completamente diferentes, são processos completamente diferentes, mas que ambos atuam nessa reprogramação neural e celular. Agora, falando um pouco da parte de terapia energética, tá? Uma parte da terapia energética entra muito nesse conceito de acionar o seu sistema nervoso central, né? E trazer um relaxamento, que isso também é comprovado que faz uma série de alterações dentro do nosso corpo. Mas a gente também entra numa outra linha, que é a linha de frequência e vibração, né? Não é porque a gente não vê a onda do som que ela não existe. Eu acho que, principalmente quem trabalha aí nesse meio digital, por exemplo, quando você vai fazer uma gravação de alguma coisa, você grava um áudio, você vê que tem aquele movimento da onda, o computador, ou enfim, o aparelho, ele consegue captar essas ondas, ele consegue mensurar essas ondas. Por mais que, se a gente colocar uma música, a gente não está escutando essa onda tocar, mas ela tá lá, ela existe. E ela tem um efeito na gente pela vibração. E a terapia energética é a mesma coisa. Seja através de escolha de cristais que tem, cada um tem a sua própria vibração, eles são gemas, vieram da Terra, né? Assim como tudo, tem uma frequência e uma vibração, impacta na nossa vida, até todos os efeitos de acessar o nosso sistema central nervoso, trazer um relaxamento e aí a partir daí conseguir também fazer uma reprogramação mental e também energética em cima do nosso corpo. Você falou de vários pontos. Tá, vamos ver se consigo lembrar de todos. É, você trouxe uma didática que eu nunca soube explicar tão bem. Assim. Eu sempre soube a importância de eu estar no momento presente, de eu tentar relaxar em momentos de caos, em momentos de desconforto. Não só do desconforto em si, mas eu sei o quanto que impacta até em algumas tomadas de decisões minhas quando eu construo, né, um ambiente ali que seja propenso a eu tomar uma melhor decisão, um ambiente calmo e ambientes tranquilos. Até que eu falo muito sobre psicologia ambiental, inclusive, que tem muito a ver do que a gente está falando aqui, que é uma outra conversa até mais profunda também. Eu sabia, mas assim, a didática que você traz aqui de, cara, Cosme, olha só, o que acontece com a tua cabeça ali, esse relaxamento que você traz em alguns momentos para você acessar algumas coisas, acessar uma tomada de decisão, acessar um estado corporal ali de momento presente, a luz baixa, o chá de camomila e eu gravando um podcast, alguma coisa assim, não é por acaso que eu fluo bem, eu tenho outro estado de flow nesses momentos. Por causa, né, que você já explicou muito bem aqui, muito melhor do que comigo. Enfim, vou usar, inclusive, essa tua explicação, porque eu consigo entrar no estado de flow tão facilmente com psicologia ambiental aplicada. Mas, no começo da tua fala, por exemplo, coaching eu já desmistifiquei na minha vida. Eu tinha um ranço, assim, como todo mundo tem, muita gente tem, e eu tinha, com a palavra coaching, porque, assim, você sabe, teve um boom de pessoas que, nitidamente, a gente que conhece muito, muito bem esse universo, você conhece muito mais do que eu, você consegue ver na narrativa da pessoa que, cara, ela estudou sobre isso, escolhe bem as palavras, mas sabe que tu não sente uma energia boa que aquela pessoa pode realmente transformar você? Que tem disso também.
Você vê que a pessoa ali fala muito bem sobre um assunto, entende muita coisa, mas você não se conecta, cara. Você vê ali que, cara, tu só quer vender essa tua mentoria aí, cara. Tu enxerga nos olhos delas, de alguma forma, a gente sente que aquela pessoa tem a vida caótica. Parece que tem a vida caótica, tu tá querendo me empurrar alguma coisa que tu aprendeu. Eu ainda tenho muito. Eu acho ainda muito obscuro ou muita gente que se diz, né, que fez uma formação de coaching, que se vende como coaching de vida e tudo mais. Eu preciso que ainda tem uma indicação muito boa para poder seguir em frente. E a gente viu essas pessoas saindo de lugares de que elas queriam te empurrar de alguma forma. Não era muito comercial. E o muito comercial, o que o coaching trouxe, fez as pessoas se afastarem. Diferentemente de outras formações que você não pode ali seguir em frente muito comercial, como por exemplo profissionais da saúde que têm um conselho, né? Como por exemplo psicólogos e médicos e advogados. Tem um porquê de não serem muito comercial, porque você vulgariza a profissão e aquela carreira, justamente como muitos coaches fizeram com coaches muito bons como você é.